Bom dia. Um termo que, enfim, que se calhar qualquer um das pessoas podia pensar comigo. O professor Zé Martins já focou duas questões que eu ligaria a este termo, que é precisamente a questão da felicidade. Se a felicidade, há sempre aquela eterna questão, a felicidade é um estado que é permanente ou é intermitente. E a questão também que tem a ver com aquilo que já se começa a falar, que são os direitos das gerações futuras dentro da lógica da solidariedade intergeracional que a professora principal foi vista no futuro. E o termo que eu lançaria para a mesa era o termo sustentabilidade. Como é que nós poderemos introduzir com os jurídicos juridicamente este termo para, no fundo, poder conseguir um equilíbrio que permita ajudar a gerir os direitos que possam estar em colisão. Esta é a questão para mim. Vamos juntar questões, admitindo. Primeiro, o direito à felicidade encantou-me, evidentemente. Agora, para ser provocador, também não sei se teríamos conseguido encontrar o direito à infelicidade. Bom, Esse não vale a pena, porque mas o que diz, e também já estou mais longe dessas questões fiscais, mas creio que a senhora professora Calçada Pires não falou de uma questão que, não sei se tem importância, se não, seria a harmonização fiscal internacional. Se alguma coisa se poderia também fazer nesse sentido, pelo menos em espaços mais limitados. Quanto ao meu querido amigo Dr. Zé Martins, gostaria de ouvir sobre a dimensão universal do direito ao trabalho. O que é que pensa em relação a isso? Vamos responder a estas questões e, entretanto, as pessoas vão, ouçam, decidam, porque ficarmos à porta do elevador e ninguém entrar é que não é. Eu posso entrar, se quiser. É? Vou começar pela mais fácil de responder, que não significa que seja fácil de alcançar. A questão da harmonização fiscal. Eu sou acérrima defensora que, face a problemas globais, as respostas têm que ser globais. E com isto, já estou a dar um passo, não em direção à harmonização fiscal, mas àquilo que é apelidado de um direito global fiscal. Eu ainda vou mais longe do que a harmonização. Porquê? Porque o facto de haver, sobretudo, evasão fiscal e planeamento fiscal agressivo, nasce das diferenças normativas entre os vários sistemas fiscais, havendo aquilo que também é conhecido em termos internacionais fiscais como concorrência fiscal prejudicial, ou como a OCDE agora gosta de chamar, práticas fiscais prejudiciais. Ou seja, os Estados guerreiam entre si com normas fiscais mais atrativas do investimento, que lhes tragam desenvolvimento económico e mais receitas fiscais. Portanto, enquanto não houver um conjunto de normas partilhadas efetivamente quanto ao quem é tributado e o que é tributado e em que medida é que vai ser tributado, os problemas vão continuar a existir. Portanto, também só harmonizar também não vai chegar, porque mesmo na harmonização há espaços que são deixados à discricionariedade dos Estados, nomeadamente as taxas de imposto. E ter uma taxa de 10 ou ter uma taxa de 30 é muito diferente. E, portanto, quando
penso na questão, e é algo que até costumo pensar muito com os meus alunos de Internacional Fiscal, e fazemos alguns debates e lemos alguns textos com base e depois fazemos alguns debates nessa matéria, é sobre a possibilidade / necessidade de criação de um verdadeiro direito global fiscal. Portanto, a minha resposta é claramente esse é o caminho. Agora, tenho a perfeita consciência que não vai ser no meu período de vida. Tenho a noção, porque os Estados têm uma resistência muito grande em aceitar que aquilo que lhes é dito como sendo o seu último reduto de soberania, o poder fiscal, deixa de ser também seu, não é? Em efetividade. Portanto, há aqui um grau de dificuldade muito grande. Claro. Claro. Só que o problema é que os Estados dependem ferozmente das receitas fiscais e, portanto, eles têm uma resistência muito grande a avançar. Dou-vos o exemplo. Uma das medidas que faz muito sentido no espaço da União Europeia em termos de tributação dos grupos de sociedades é pensar a tributação em termos do grupo como um todo e não como entidades individualmente consideradas. Desde 2001 estão na secretária dos Estados-membros a decisão, porque depende de decisão com a anuência de todos os Estados, a decisão de incorporar uma medida que se chama ia tomar a designação em inglês, mas numa tributação unitária global do grupo de sociedades, desde 2001. Estamos em 2018 e continua ainda sempre a ser persistentemente perseguida, mas teimar não se avançar para ela. Aliás, agora há a discussão da tributação, a criação do imposto sobre as transações financeiras, que nasceu o impulso com a história da crise e a culpabilização dos bancos no alimentar dessa crise, também gerou muita discórdia e não se conseguiu implementar um verdadeiro imposto europeu. Portanto, quer dizer, só pensando na União Europeia é complicado, agora imaginemos na escala mundial. Mas é, na minha perspectiva, a única solução. Portanto, para mim, esse é o caminho. Agora, como conseguir chegar lá vai demorar muito tempo, porque os Estados sabem que têm que lá chegar, mas não têm essa predisposição. Portanto, mais do que harmonização fiscal, eu sou defensora de uma globalização fiscal verdadeiramente dita e, portanto, um chamado direito global fiscal. Agora, a questão a mais difícil para mim de responder, a questão da sustentabilidade, que a Marlene nos faz. Correndo o risco de ser apelidada de ingênua, mas alimentando a criança que há em mim, eu acredito que esta compatibilização do agora com o amanhã só vai ser alcançada quando houver uma mudança de mentalidade no formato e no tipo de sociedade que nós temos e na forma como nós nos comportamos na sociedade. Ou seja, mais do que uma resposta imediata que um Estado possa fazer, criando ou não criando legislação, há certas medidas que podem ser orientadas nesse sentido. Aliás, dou-vos um exemplo nesta questão do financeiro público. As várias leis de enquadramento orçamental no seio da Europa em que nós nos enquadramos têm tido a preocupação de incorporar o princípio da equidade intergeracional como parte integrante do juízo orçamental, não é? E, portanto, é uma medida que está, um princípio que está normativizado e que tenta depois ser transposto para as decisões em concreto, mas nunca vai ser suficiente. Porque aquilo que é o papel do Estado, aquilo que é o papel do cidadão na sociedade e na exigência por parte do Estado, tem que ser repensada, no meu ponto de vista, alinho com as correntes que assim o defendem, e tem que ser feita a partir do berço. E, portanto, a sustentabilidade vai sendo prosseguida e tenta-se alcançá-la com micromedidas, sendo certo que essas micromedidas não são suficientes para promover a sustentabilidade maior. Essa sustentabilidade só virá, minha convicção,
depois de haver um processo de mudança, de transformação de mentalidade. E isso vai demorar muito tempo, porque já o Bauman falava da nossa sociedade líquida. Sempre recorro a este autor, este sociólogo, porque acho que é extraordinária a imagem que ele criou para descrever a nossa sociedade. Somos uma sociedade de imediatismo, somos uma sociedade hiperconsumista, somos uma sociedade profundamente individualista e a questão da sustentabilidade é contrária a praticamente tudo isto. E, portanto, a mudança da gênese da organização e o papel do Estado e o papel do cidadão na sociedade e naquilo que exige ao Estado, e atendendo que o Estado somos todos nós e são os políticos, e quando falamos em políticos são seres humanos, criados, crescendo e evoluindo na sociedade, e, portanto, enquanto não houver essa transformação mais profunda, tal crise de valores que se fala e o caminho para recuperar dessa crise de valores, dificilmente essa sustentabilidade vai ser alcançada. Agora, obviamente, e vou já passar a palavra para me calar, para que seja cumprido o direito e o núcleo duro não seja afetado. Agora, isso não pode significar que haja uma desresponsabilização no agora. E isso parte por uma responsabilização crescente. Quando há pouco falava do papel dos consultores, dos práticos do direito na assessoria das multinacionais e em tentar mostrar-lhes o lado negro do incumprimento fiscal para a concretização dos direitos humanos, é óbvio que podemos todos dizer, bom, isso são palavras ao vento, muitas vezes existem, podem não ter aplicação prática. É óbvio que a tendência será o poder económico não querer ouvi-las, porque não é do seu interesse. Mas continuarmos a alimentar esta posição de negação e de, como não é o seu interesse, eu não vou dizer, até porque vou ser mal visto, etc., nenhuma forma de transformação vai ocorrer. E eu quero acreditar, e aqui vou buscar e vou terminar com esta afirmação, vou buscar os meus valores humanistas e eu quero ser uma agente de transformação na sociedade. Esperemos que todos nós queiramos ser. Se todos fizermos por ser esses agentes de transformação, pouco a pouco as coisas podem ser modificadas. Mas não há o agora, o amanhã vai demorar a acontecer. Muito obrigado. Relativamente à questão que foi lançada pela Marlene quanto à sustentabilidade e aos direitos das gerações futuras, eu penso que a professora Rita Calçada Pires já deu uma resposta cabal, coincide também com a minha linha de pensamento, diria apenas que também aqui sustentabilidade rima com solidariedade e, portanto, com solidariedade não apenas entre gerações, mas também no contexto da União Europeia, uma vez que existe uma partilha de soberania, terá necessariamente que haver partilha de custos com vista à consecução daquilo que é um dos pilares fundamentais, que é a coesão económico-social. E, portanto, por aí também passará a sustentabilidade, todo um conjunto de políticas públicas e a garantia de um conjunto de direitos às gerações vindouras, naquilo que hoje é a percepção comum de que os direitos das gerações vindouras ficarão aquém dos direitos das gerações presentes. E isso é dramático, designadamente para quem se encontra a frequentar ciclos de estudos, sabendo que vai dificilmente encontrar condições de empregabilidade e o emprego que encontrará ficará muito aquém do ponto de vista remuneratório daquilo que seria o mínimo para a satisfação das suas legítimas expectativas. Em segundo lugar, respondendo à questão lançada pelo João Ataíde Varela, o direito ao trabalho está presente em todos os documentos com relevo internacional. Já não temos o dever de trabalhar. Tínhamos, curiosamente, na Constituição Portuguesa até 1997, considerava-se que era apenas um sinal de que as pessoas deviam contribuir para a produtividade e para a comunidade, atribuindo ao trabalho uma noção de produção de riqueza. Isso desapareceu em 1997, era ainda um resquício
de uma previsão que estava na Constituição de 1933, curiosamente a Constituição francesa ainda hoje prevê o dever de trabalhar, mas lá está a importância dos documentos internacionais, é que depois temos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é particularmente densa em matéria de proibição de trabalho forçado ou obrigatório e, portanto, não pode haver trabalho que não seja voluntário, isso mesmo está presente na aplicação de trabalho a favor da comunidade como alternativa à aplicação de uma sanção privativa da liberdade. É sempre necessário o consentimento da pessoa, porque isso é também uma manifestação essencial da sua dignidade. Do ponto de vista prático, é sabido que o direito ao trabalho não é uma norma auto-execuível ou absolutamente perceptiva, é um sinal para o desenvolvimento de políticas públicas que criem condições de empregabilidade e, nesse sentido, o direito ao trabalho entrelaça-se com outros direitos ou deveres, consoante o ângulo de análise que nós possamos seguir. Interseta-se com a liberdade de aprender, com a liberdade de deslocação e residência no território nacional, com a liberdade de associação profissional e, sobretudo, nos tempos que correm, com o direito à formação profissional, que é um instrumento fundamental para a criação de condições que tornem o direito ao trabalho execuível. Diria que, olhando para a nossa legislação laboral, é claro para todos que eu não posso bater à porta de uma entidade fazendo valer o meu direito ao trabalho, mas o direito ao trabalho vale sobretudo na perspectiva de que eu não posso ser privado do meu posto de trabalho sem um motivo que seja considerado legítimo, sem que esteja claramente objetivada uma relação de a colocação em crise da relação de confiança que o empregador coloca em mim, e isso é aferível de acordo com padrões objetivos e corresponde à aplicação da sanção disciplinar mais grave, necessariamente tem também que observar o princípio da proporcionalidade, mas está também previsto na sequência da cessação do contrato de trabalho, justamente porque nós temos um sistema que proíbe a monetarização do despedimento, ou seja, o empregador não pode comprar o meu despedimento, e o direito ao trabalho liga-se aqui ao princípio da segurança do e no emprego. Caso o despedimento seja declarado ilícito, a consequência normal é a minha reintegração, caso eu faça naturalmente essa opção, mesmo que a tanto o empregador se oponha. Há depois um conjunto limitado de exceções que estão na nossa legislação, que aliás até são de duvidosa constitucionalidade, designadamente o regime previsto para as microempresas, em que o empregador se pode opor ao exercício do direito de reintegração por parte do trabalhador, mas a regra geral é de que o direito ao trabalho passa também pela reintegração do trabalhador, caso o contrato haja cessado de forma ilícita. E há depois uma outra dimensão no decurso do vínculo, que é o direito à ocupação efetiva, ou seja, o trabalho é um meio fundamental de realização pessoal, e essa realização pessoal não se desbasta na existência de um contrato de trabalho com uma remuneração ao final do mês. Exige-se a participação efetiva do trabalhador na atividade desenvolvida pelo seu empregador, e é justamente sobre esse signo que tem sido muitíssimo desenvolvido pela jurisprudência o tal direito à ocupação efetiva por parte do trabalhador, sendo autores que, curiosamente, em paralaxe falam em dever de ocupação efetiva por parte do empregador. Mas isso lá está, o trabalhador tem o direito de desenvolver a atividade para a qual foi contratado, uma vez que o trabalho surge também nesta equação como um meio fundamental de realização da sua personalidade. Mas eu queria referir é que, em relação a estrangeiros, tu, para ele trabalhar, precisa de tudo, é preciso que haja uma autorização do Estado. Está ligada, a meu ver, a dimensão universal do direito ao trabalho, o direito ao trabalho. Não tem o mesmo estatuto, tem um outro qualquer direito individual, mas o direito à vida tem que ser respeitado pelo Estado. Se a pessoa trabalha, pode ser privada do seu posto de trabalho. Se a pessoa trabalha, pode ser privada do seu posto de trabalho. Eu não sou especialista em matéria de vistos de permanência, vistos de residência e questões relativas à atribuição da nacionalidade. Eu sei que hoje
é pressuposto, e pode-se questionar isso, a existência de um contrato de trabalho para a atribuição de um visto de permanência. Tem um trabalho efetivo, não tem a perspectiva de organização, poderá ser até expulso do país, privado, o trabalho que desenvolve. Eu diria que nessas situações, do ponto de vista técnico, uma vez que não há uma impossibilidade absoluta de prestar, o contrato de trabalho suspende-se. Agora, se a pessoa é expulsa do país, por algum motivo, essa expulsão ocorre. Isso normalmente está ligado à solução de condutas desviantes que atentem contra fins essenciais da comunidade e que implicam a aplicação de uma sanção penal que termina a expulsão. Não são as autoridades administrativas que o podem fazer sem mais. Se existe aqui um crivo da jurisprudência, um juiz, enquanto titular de um órgão de soberania que julga de forma independente e conforme com as leis vigentes e que determina a expulsão daquele cidadão, naturalmente que isto mais não é do que a aplicação das leis do país e também, isso penso que foi um aspecto que transpareceu das intervenções das minhas colegas de mesa, não há direitos que sejam ilimitados ou absolutos. Os direitos, o pressuposto é o de uma sã convivência entre direitos, depois a questão está na dose e na medida da amputação ou da sugeria que não procedesse a um direiticídio, de modo que defenda-se. É que o direito ao almoço, por este caminho... Sim, pode acabar. Sim. Meus senhores, muito obrigada. Um bom resto de trabalhos. Continuarão.